Tô vendo as coisas da Poa, mas eles estão se mexendo, assim, abu na sala, mas não tem som, é isso? Cortou? Ah, eu acho que sim, desativei. Não sei. Oi, eu tô te ouvindo, eu tô.
Então, pode dar. Isso, comparar o áudio. De início, Desvio de Cena era para ser presencial. Um espetáculo realizado em aparelho cultural, com público, plateia, na cidade de Porto Alegre. Uma sala teatral, com todas as suas fronteiras físicas, mas como desviar da cena? E aí eu abro aspas. E de que cena estamos falando, afinal? Era a pergunta. Foi quando a tragédia climática chegou no Rio Grande do Sul, trazendo à luz uma Porto Alegre silenciada, escura. Encoberta sua visão de vida, separou as pessoas das suas fronteiras históricas, simbólicas, materiais e imateriais. E foi quando a nossa história veio ao leito das águas e apressadamente fomos ao resgate de cada pedaço de nós. Nessa rota de mais um desvio, trouxemos junto conosco tantos outros pelo caminho, com quem passamos a compor esse curta-metragem, do qual muito me orgulho, que por enquanto chamo de Desvio de Cena. Desviando da rota para tomar um outro caminho, né? E a gente assumiu esse outro caminho como um desvio de cena, aquela que estava programada para acontecer num teatro, com uma luz, com... Isso é uma coisa da Móvel já. Total. Desviar da cena do teatro, da caixa preta, da quarta parede, enfim. E desde o início do processo a gente vinha com aquela interrogação de onde a gente ia parar, o que era esse desvio, né, nesse momento. E depois de tudo que a nossa cidade, o nosso estado passou, a questão era essa, né? Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer daqui para frente? A gente pode fazer igual? Acho que não, vai ter que ser diferente. E isso é uma preocupação que a Móvel sempre teve. Esse retorno foi um processo bem intenso, assim. Então... De visitar cada espaço. É doido pensar como os espaços contam histórias, né? Cicatrizes na cidade, né? De alguma maneira, a gente passa pela história da cultura e da arte na cidade. Eu acho que o desvio vai registrando isso também na maneira com que se apresenta, sabe? Né? E eu acho que a gente conseguiu agora dar uma sintetizada, talvez, nisso, né? De passar por esses lugares. Sim. Nesses 3 últimos dias, essas rotas que a gente foi visitando esses lugares, né? Que a gente... caminhou lá dentro, né? A gente cresceu lá dentro por tempos que foram interrompidos, né? Então, assim, já era um desvio que se fazia desde o início.
para não nos desviarmos, entendeu? Da nossa ética artística, né? Do nosso potencial, a gente criou caminhos, outras rotas, entendeu? Muito difíceis. Muitas que não eram rotas possíveis de passar, a gente abriu esses caminhos, né? Sim, a gente fez um passeio por várias memórias, né? Tanto da Moovre quanto de Porto Alegre, quanto da vida artística em Porto Alegre. Porque a gente reviveu vários momentos em cada ponto. E não só a história da Moovre, a história de vários grupos, de outros grupos que a gente faz parte também. De algum jeito, isso que a gente está fazendo aqui, de ter uma conversa, de instaurar um momento de conversa, que é o que a gente já faz em vários momentos. Já é procedimento. E colocar isso como um resultado estético, colocar a conversa como a dança. A dança é mais do que o corpo do bailarino em cena. Com certeza. Né? A dança é muito mais do que isso. E o desvio tem isso de tirar a dança de dentro da sala e levar para a rua. E eu acho que foi muito importante quando a gente, inclusive o sinal, quando a gente começou a ensaiar na rua mesmo. Terremoto, que é promover fissuras, que é promover incômodos. Acho que se a gente está num processo artístico que a gente não se depara com algo que é desconhecido, provocador, que te move a ir em busca de alguma coisa, a aprender, a descobrir um elemento novo de linguagem, não tem nada acontecendo, né? A nossa estrutura de pensar, nós enquanto esse grupo aqui, nós somos o dissenso do consenso. A gente nunca vai ser consenso. O que nos nutre em consenso é o próprio dissenso. É o próprio dissenso. E eu acho que isso também é outro desvio, né? Ainda que a gente vá para a rua, ainda que a gente faça provocações, me parece que ainda a gente se conecta muito com a cena. A gente ainda opera muito numa chave cênica do palco, da caixa preta, da quarta parede, inclusive nos corpos, né? Eu acho ainda os corpos muito treinados com uma técnica específica de movimento que você reconhece que é uma técnica de dança. Parece que a gente busca esse outro lugar. Isso. Eu acho que a gente busca esse outro lugar. Romper esse corpo que tem tanto tempo de história em cada um de nós é um processo. Eu acho que é o processo. Não, mas não é só tu, tô falando grupos em geral. Para mim, esse foi um dos grandes pontos que a gente teve de debate e reflexão, que é a busca por esse corpo. E isso mexeu muito com a gente. Vocês lembram disso? Claro. O que a gente está fazendo, né? O que a gente não quer? Corpos registrados, com esse registro de anos e anos e anos, né? E que é uma filosofia de vida, que a gente leva pra vida, a dança, né? Não tem como separar, que nem a Ju estava falando. Não tem. Tu acorda dançando, casa dançando. Pra mim foi maravilhoso dessa cutucada ali, né? Tipo assim, tá, é legal a gente procurar esse outro corpo que se movimente talvez mais parecido com uma pessoa que não pratica dança,
para talvez aproximar a dança dessa pessoa, desse público, mas também é muito legal esse público ver uma virtuose no meio da rua. Não era questão do modo de operar dança enquanto treinamento, mas era que dança eu estava fazendo. É isso, não é o treinamento. Que outros elementos de corpo e de dança e de bailarino a gente está trazendo para falar de desvio de cena, de desvio de dança? Que outros elementos, enfim. Que outros elementos? Desvio de cena, né, me leva muito para um lugar de o que é que a gente não está vendo, o que é que não está na cena. De algum jeito, isso que a gente está fazendo aqui, de ter uma conversa, de instaurar um momento de conversa, que é o que a gente já faz em vários momentos. Já é procedimento e colocar isso como um resultado estético, que no caso é desse trabalho que está sendo criado, né, dessa peça audiovisual, eu acho um acerto, eu acho que tem tudo a ver com desvio de cena. Colocar a conversa como a dança. A dança é mais do que o corpo do bailarino em cena. Com certeza. Né? A dança é muito mais do que isso. Que é isso que, de alguma forma, eu acho que a gente também talvez precisasse pensar na dança. É de como também romper com a estrutura do poder. E também a gente não precisa, pra gente reconstruir, também não precisa botar nada fora. Exato. Foi isso que eu quis dizer naquele momento. Repensar o regime da dança, eu acho. Né? Ai, não, chega de regime. Chega de regime! Não, eu não quero saber de dieta! Viva o corpo gordo! Desvios não são seguros, nem mais breves ou menos exaustivos. São surpreendentes, desafiadores. Eles não dormem, descansam em poesias. E quando eu digo que descansam em poesias, é sobre lençóis de palavras, sobre lençóis de movimentos, sobre lençóis do imaginário. Os desvios não existem nos sonhos. Eles são reais, possíveis, tangíveis. Eles tangenciam as mais desavisadas imaginações. Desviar é mais um encontro com o possível, com o realizável. Também é um vetor apontando para dramaturgias e poéticas de atravessamento. Desvio é uma política de corpo, vivo, pulsante,
cardíaco. Quase não tem palavras. Mas este projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 da ESA. Então, bom dia a todos. Obrigada por terem vindo e especialmente quem ficou de um evento para o outro, que está aqui desde as 9 horas da manhã, né? Eu vou ler, apesar de que, enfim, a gente está aqui tentando fazer furos, né? Mas a gente se agarra nos textos escritos. Hoje é realmente um sábado muito especial de comemorações. 10 anos do Corpo em Cena e com a honra de comemorar 35 anos do Grupo Moveri. Criado e dirigido por Jussara Miranda, que nesse momento deve estar chegando em Chony, na França, chez Alex, nosso amigo bailarino, que foi quem proporcionou esse encontro do Corpo em Cena com o Grupo Moveri, grande incentivador da arte. Fica agradecimento a ele aí. O que nós acabamos de ver aqui foi uma pequena parte de uma performance chamada Desvio, que é inspirada nos padrões de sinalização de trânsito, na interação com os acontecimentos de rua. Temos bem mais do que isso, né? Certamente. A direção geral coreográfica é de Jussara Miranda
a direção artística de Diego, a coordenação de Denis Gosch, né? E o elenco ali. Denis Gosch, Didi Pedoni, Letícia Paranhos e Joana Amaral. Ainda podemos assistir em primeira mão alguns trechos inéditos do curta-metragem que está nascendo, né? Nós tivemos o privilégio de ver em primeira mão, chamado Desvio de Cena, dirigido por Caio Amon. Antes de passar a palavra para os artistas e para o meu querido parceiro de corpo em cena, o Edson, para que eles possam nos contar os processos e tantas perguntas que nós vamos ter a fazer para eles, quero trazer para vocês hoje um pouco da razão que sustenta o corpo em cena, todos esses anos. A insistência de todos os que estudam comigo no desejo de contribuir e alargar esse campo de interseção corpo, arte, psicanálise. Nesses 2 últimos anos, 2023 e 2024, nos propusemos a acompanhar o estudo do seminário de Lacan, chamado Os Não Tolos Erram, que em francês faz uma homofonia com os nomes do pai. Esse estudo compartilhado com os colegas da POA, sempre tentando fazer uma leitura que nos faça refletir, especialmente sobre as artes cênicas, isto é, quando o artista e plateia estão presentes corpo a corpo, nesse desafio do aqui e agora. A presença dos artistas da Moveri e do público aqui na sede da POA nos faz viver uma afirmação aparentemente óbvia, mas fundamental. Estamos vivos. O que o corpo em cena nos traz a consciência é de que somos mortais. Não estamos aqui presentes somente como imagem, nem como lembrança, nem como obra, mas aqui estamos pessoalmente. Trouxemos o nosso corpo. Isso dá trabalho. É o sinal de que estamos vivos. Então, o que as artes cênicas proporcionam, diferentemente de qualquer outra arte, é nos encontrarmos com nossa condição mortal. Estamos vivos nos lembra que nossa condição no mundo é passageira. No caso da dança, o corpo é a própria obra de arte. O que aconteceu com a aula? Acabou. De um ser falante, dança. Porque é o que vocês estavam dizendo. Porque o que faz o corpo dançar é justamente o atravessamento no corpo-organismo pelo discurso, que inclui voz, ritmo e música. O movimento de cada corpo é o resultado da relação com o grande outro, diria Lacan, que é um termo para referir à cultura que estamos mergulhados. O que pudemos ver agora há pouco na performance dos bailarinos foi o que eles chamam de mimetização com as pessoas da plateia. Seus movimentos partiram do contexto do que fez no intervalo. Cafezinho, cigarro, banheiro, encontros, livros. Tem algo importante que a arte contemporânea trouxe à humanidade. O rompimento com o ideal e o valor do desarranjo de lugares fixos. O furo utópico. Retirou o espetáculo de uma certa separação da plateia e aproximou do cotidiano. A ideia é justamente provocar a quebra do espelho, pois este é feito do previsível e de clichês. A ideia com esses deslocamentos é convocar a plateia a uma nova forma de presença. Assim, convocam subjetivamente a essa nova forma de presença e os limites entre palco e plateia se desarranjam.
Já não se sabe o que está dentro do espetáculo ou fora dele. O que é interior e o que é exterior? Pois não é justamente o que Lacan anuncia do dentro e do fora da fita de Möbius? Lugar do inconsciente? Esse, o inconsciente, nos desaloja. Não? E aqui estou tentando trazer a vocês, de uma forma simplificada, algumas ideias que nesse ano nós podemos compartilhar e acompanhar com a leitura desse seminário, fazendo aproximações com a dança e com a arte. A recomendação que Lacan fazia aos analistas, quando se colocavam a escutar seus pacientes, era: é preciso desistir de compreender. Só nesse deslocamento do lugar de saber é que se pode escutar o inconsciente. Interessante é que os artistas dizem o mesmo sobre quem quer compreender suas criações. Não se trata de compreender, mas de se deixar viver como um acontecimento. E é nessa direção do não saber que Lacan intitulou esse seminário Os Não Tolos Erram. É importante ser um tolo do inconsciente, isto é, poder contar com o que não se sabe. Se pensamos na dança, pensamos num esforço em disciplinar o próprio corpo, coordená-lo, dirigi-lo. Mas o corpo sempre nos lembra de que não é possível ser um corpo, mas apenas ter um corpo. Isso é, há um limite nessa identidade. Sempre resta um estranhamento que está. Mas também é por isso que há algo nele que se dá a ver, que se mostra. Como diz Merleau-Ponty, toda essa carne irradia-se fora de si mesma. O corpo precisa ser visto para que a subjetividade esteja ali presente. O sujeito está nessa relação no dentro e no fora. No êxtimo, diz Lacan. Sibony diria no entrecorpos. Se não é possível fazer com o corpo uma identidade, é porque cada um carrega no seu corpo uma meia-verdade. Por que meia? Porque verdade é sempre não toda. Há um resto de enigma, de estrangeiridade. Por isso mesmo, quando dois corpos se encontram, há também uma divisão irremediável. É isso que Lacan nos provoca, dizendo que não há relação sexual. Então, a dança entre dois corpos é uma ficção que está ali para sustentar esse encontro. A essa ficção, Lacan chama de amor. E o amor só existe porque não há relação sexual. Só existe como invenção no lugar desse vazio. Mas ele nos diz que o amor só é possível se pudermos suportar essa perda de gozo. E isso é a castração. Vejam, ela nos permite dançar. E como, quando crianças, que ousamos os primeiros passos às cegas, sem saber para onde o corpo nos levava, essa travessia, sustentada pelo desejo de ir ao encontro de alguém, nossa dança, desde a origem, o que a move não é um saber, mas um dizer, diria Lacan. Esse dizer que não é uma fala, mas um movimento sustentado pela esperança do encontro. Há um conceito importante que Lacan constrói o tempo todo nesse seminário, o conceito de real. Não se trata da realidade, como poderíamos pensar, mas sim de uma terceira dimensão. Aquela que possibilita que possamos sair do binarismo e do mundo puramente especular. Plano. Terra plana, vocês conhecem? Essa não tem a terceira dimensão. Não tem este real. Então ele nos diz, sem a terceira dimensão, não podemos ser dois. Sem a terceira dimensão, o dois é igual a um. Pois não há o que os diferencie. Então, para podermos dançar a dois, amar a dois, precisamos do terceiro, como terceira dimensão,
que marque o lugar do não sabido e do entre corpos. Algo do nosso corpo, como seres falantes, está nesse lugar do não sabido, nessa terceira dimensão, onde o enigma da morte faz o limite. O amor-ficção é o que nos resta inventar, para conduzir-nos como corpos dançantes e transformar o que nos assusta, a mortalidade, em beleza. A beleza do corpo que dança porque torna-se irreal e imortal. Mas no que se aproxima a arte da experiência analítica? Freud já nos lembrava que os psicanalistas aprendem com os artistas. O valor do enigma, a preservação desse lugar do inconsciente. Toda escrita e toda criação é uma borda em torno de um buraco. Tentar tamponá-lo ou preenchê-lo é cair na racionalidade científica, na Terra plana. E nesta não temos lugar como sujeitos. Então, o discurso analítico é aquele onde não há desejo de saber. E assim podem ser vistas as obras de arte. São escrituras onde transita a verdade enigmática de cada artista. Enigma para ele próprio e para quem admira. A dança é a escritura do corpo. E para quem a verdade de cada um possa ter lugar na sua dança, é importante fazer como o poeta. Lacan nos diz que é preferível que o poeta não saiba o que faz. E é isso que dá valor ao que ele faz. Isso porque daquilo que ele não sabe, se pode inventar. Mas sobre nossa verdade, ela nos é trazida. Para terminar minha fala e podermos dialogar com nossos artistas do corpo, vou deixar um pequeno parágrafo para situar nosso estudo, que, a partir desse encontro de hoje, consideramos estar no capítulo 11. Foi o que trouxe hoje para vocês. Lacan diz: interpretar a arte foi o que Freud sempre descartou. Sempre repudiou o que se chama de psicanálise da arte. Enfim, é algo a ser descartado mais ainda do que a famosa psicologia da arte, que é uma noção delirante. Então, não se trata disso. Gente, vou passar um pouco a palavra para o Lacan. Maravilhoso a experiência que a gente teve. A gente não sabe exatamente quando começou, né? Está distraído. Sim. Acho que isso já diz um pouco do espírito desse trabalho maravilhoso. Assim, eu tenho muito isso. Preenche esse espaço com tudo aquilo que às vezes a gente diz, mas aqui foi feito em ato. Né? E a palavra desvio é fantástica, acho que é uma palavra-chave. Eu fiz agora, tinha pensado muito, uma pequena lista, começando com desvio, de algo, enfim, conhecendo um pouco o trabalho de vocês, que eu me lembrei de uma exposição que se chama Sinais na Pista. Desvio, sentido único, contramão, estacionamento proibido, limite de velocidade, curva à esquerda, curva à direita, faixa de segurança, buraco na pista, animais na pista. Enfim, aí fiquei tocado por isso, né? O quanto que o trabalho de vocês nos interroga sobre as sinalizações que a gente vive, quais são os sinais na pista, o tanto que a gente segue sentidos únicos. Eu lembro que uma da revista da POA sobre psicose foi uma foto, é uma foto da era antiga, que é aquele sentido único. Incrível, assim, essa relação aí tem a ver com o trabalho de vocês, como uma imagem e uma placa enferrujada, né, como uma seta que diz vá nessa direção. Eu acho que vocês interrogam um pouco os sinais na pista, né, que outros sinais, quais sinais que nos guiam.
Então, fiquei pensando nisso, assim, para abrir a conversa, né? E eu acho que isso que vocês nos mostraram. Eu tive a sensação, não conheço muito, mas desde o que é um movimento estereotipado, essa sensação, preso, né? E a gente se identifica, né? Como que a nossa gramática de movimentos é muito reduzida. Se a gente for pensar, a nossa coreografia pessoal é muito repetitiva. Eu acho que eu fiquei pensando nisso, os gestos que a gente repete e vocês, de alguma maneira ali, ampliaram e exageraram o gesto. E, bom, o que é fazer um gesto diferente? Não sei se a dança, ela instiga por isso. Fazer um gesto que eu nunca fiz, né? E, então, fui muito tocado por isso. Então, esse é só um comentário. E eu me lembrei muito, não sei se tem a ver, mas é aquelas questões de associação livre. Assim, muito incrível a imagem da partitura, vocês dançando numa partitura que, de alguma maneira, parece que impõe os quadrados, né? E eu achei super tenso essa relação entre seguir a partitura, seja esses quadrados, que, de alguma maneira, eu acho que a dança também tem como coreografia, dos gestos, e como fazer o desvio na partitura, né? Então, em alguns momentos eu percebi, não sei se é isso que vocês vão falar, que vocês seguiam a partitura quase como, né, forçando essa ideia da repetição que volta no mesmo lugar, e em alguns momentos, não sei, com essa sensação, produzindo algum desvio. E eu me lembrei muito do Beckett, que é uma peça do Beckett de dança, não sei se houve alguma inspiração também, onde são 4 bailarinos, tem uma versão coloridos, que inclusive ele faz uma partitura aí é muito fechada, que fazem movimentos como se fosse um tabuleiro sem se tocar. Então foi uma evocação que me veio ao... Mas é isso, assim, foi muito obrigado, muito lindo, muito comovente essa entrada na sala. O que a gente não pôde ver, eu acho que muita gente fica no corredor imaginando a cena, então não dava para ver, então eu acho que teve um pouco esse incômodo, quem estava perto viu, quem não estava não viu. Aí uma colega estava filmando, aí eu pude ver pelo celular dela, que não, sabe, vários tipos de situações que aconteceram ali, não sei, em 10, 15 minutos, que foi um verdadeiro, assim, sem ser isso, começando o espetáculo, mas foi um lindo ali. Muito obrigado. Gente, vou passar a palavra para vocês aí. Aliás, a conversa que vocês tiveram aqui, bom, me curta, que maravilha, que coisa instigante aqui, né? Nós queremos um pouco daquela conversa aqui conosco. E também deixar livre para vocês também falar como é que isso, são 35 anos, né? Como é que esse grupo viu. Acredito que a partir da Jussara, ela conta que várias gerações passaram por ela. Sim. Então, seria muito bom a gente poder ouvir um pouco dessa história e como é que surgiu a ideia do desvio também. Então, história é uma coisa bem interessante, acho que acho que vem reverberando muito nesses últimos anos, né? Porque o próprio desvio em si, ele já é um trabalho que tem 12 anos. A primeira montagem que a gente fez, o projeto de desvio, porque depois o desvio ele acabou se desdobrando em muitos desvios. Mas o projeto de desvio ele nasce em 2012. A gente tem a Moaveri ganha um fomento para a realização do desvio. Eu particularmente gosto muito de uma fábula que a Ju conta da criação do desvio, que ele vinha de uma... Acho que ele vem de várias inspirações, né? Vem desde a ideia que eu acho que a Ju tem latente nela, de criar esses rompimentos, esses desvios, né, de rota. Então, acho que ele tem essa vocação de rompimento, de questionamento desde sempre. Mas também, para mim, eu acho muito forte, uma coisa que uma vez eu me lembro dela dizendo, que a gente vinha de um período da Moaveri em que a gente já tinha ocupado vários espaços na cidade. A gente já tinha residido na usina do gasômetro, que aparece ali no vídeo. A gente já tinha residido no centro cenotécnico, que também aparece ali no vídeo, que hoje está um prédio abandonado, completamente abandonado.
lacrado, cimentado, ele foi emparedado. Concretado. E, e a gente estava num período em que a gente não tinha espaço na cidade. A gente não tinha lugar onde ensaiar, sabe? A gente não tinha sala de ensaio. Então ela falou, então já que a gente não tem sala, a gente vai pra rua. A gente vai ensaiar na faixa de segurança. Então o projeto também surge um pouco disso, assim. Então todos os nossos ensaios se deram nas faixas de segurança. A gente foi em 3... Restinga, Nilo Peçanha, Presidente Col e Centro Histórico. Então a gente... Mercado Público ali. Então a gente, em 3 localidades distintas da cidade, em extremos, assim, a gente fez os nossos laboratórios de criação. Aí, a partir disso, a gente, enfim, eram uns dados motes que daí nos propunham, né, nos instigavam a criar movimentos no tempo da travessia de uma faixa de segurança. E esses motes foram todos gravados, essas células coreográficas. Daí a gente colocou isso na internet. Foi feita uma pesquisa, uma votação, as pessoas puderam decidir quais desses mais de 215 motes, né, uma coisa assim, seriam selecionados 30, mais ou menos, eu acho que não me lembro, 20 movimentos através dessa votação aberta na internet, então as pessoas puderam escolher. E desses 20 movimentos, a gente daí criaria o espetáculo Desvio. Daí, sim, o reprocessamento desses movimentos, daí para a criação do espetáculo. E o primeiro espetáculo que a gente cria, ele é um pouco daquilo que a gente viu ali no vídeo, que são esses quadrados, né? A gente fez ele no estacionamento do Teatro Renascença. Então, já foi feito na rua também. E os nossos quadrados eram as faixas de estacionamento. Sim. A gente só, além daquelas baias, aquelas separações do estacionamento, a gente só criou diagonais, já também criando algum rompimento ali naquela estrutura. E daí todo o espetáculo ele era feito nesses quadrados, né, nessas faixas. Então, sim, tem muito desse lugar da linha, do limite, do quando a gente está, quanto a gente está e quanto a gente não está, ou quanto a gente rompe, né? Enfim. Aí isso, daí depois disso, esse foi o primeiro desvio, que depois a gente começou a chamar ele de desvio cena, desvio cena, porque daí ele tinha uma estrutura, né, de cena, luz, trilha, mais adiante, ele formal, vai assim, para o tipo teatro. assim. Depois a gente acaba fazendo esse espetáculo também no teatro. Mas A só gente teve, mais adiante. nos 25 anos da Mosri, a gente... Fez junto com a orquestra. Exato. A gente fez uma comemoração com a orquestra da USP já. O Evandro estava na USP, eu acho. Não, era Unicinos. Na época ele era Unicinos. Sobre a regência do maestro Evandro. Aí a gente, enfim, toda a trilha Vivaldi, a gente fez daí o desvio com a orquestra no Teatro São Pedro, ao vivo. Foi incrível. Foi. A gente apresentou com eles no São Pedro e em Pelotas. Aí... É interessante, inclusive, quando a orquestra acelera um pouco. Acontece. Porque eu tenho que Acontece. É vivo, né? Muito doido. E daí, depois disso, a gente tem outros desdobramentos, que a gente viu que tinha uma potência muito grande no processo de criação do desvio. São aqueles motes nas faixas de segurança, aquele clima de improvisação, de gincana quase, de jogo, isso. E que, então, ele se torna um desdobramento do desvio, e a gente faz, então, o desvio sinal. Sim. Que é um espetáculo que hoje a gente está circulando, inclusive esse ano a gente fez o Palco Giratório, um festival de circulação do Sesc, com esse espetáculo que é Brasil, né? Pelo Brasil. Vocês foram para que lugares? Macapá! Eu sempre gosto de lembrar do Macapá. Meu Deus do céu! Paraná, São Paulo, Rio. E ainda agora tem mais 3. A gente vai fazer aqui em Porto Alegre,
no dia 10, dentro do festival, dentro do dia 10. No dia 17, também, daí dentro do nosso projeto da FNAT. E a gente ainda faz Recife e Brasília. E Rondônia. Vamos passar depois direitinho, dia 10. A gente já sabe o horário? Na sinaleira, um domingo, no semáforo ali da Redenção, do Osvaldo, Felipe Fernandes. Sim. Uau! Fernandes, bem no tempo ali. Bem no ferro. Que na verdade também é um. Tem horário, mas eu não me lembro agora de cabeça. Eu acho que é cedo, acho que é 11 horas da manhã. Que na verdade a gente volta para esse lugar onde já foi feito o desvio sinal ali. Então, na verdade, a Móvel tem muito disso de voltar aos lugares que já foram ocupados. Então, a gente já ocupou essa faixa em 2000 e... Não. Ai, eu tava... Eu não estava grávida, eu acho. A gente estava voltando de Floripa, mas enfim, foi 2000 e... 2006, enfim, foi, mas vamos lá. Mas enfim, a gente tem essa... Móvel essas histórias, mas a gente tem essa... A Móvel tem essa... É, isso aí. De voltar, retomar os espaços que já foram ocupados, porque ali também tem história, tem memórias. Então, como se volta para esses lugares que, de certa maneira, marcaram a companhia, marcaram... E o que eu acho bacana no desvio também, além dos seus desdobramentos, é que ele tem isso, assim. A Didi acabou de dizer, não, mas eu não fiz essa sinaleira. Eu fiz. E eu não fiz... Então, assim, isso é legal, assim, de revisitar memórias e criar novas. Né? Isso é que é o bacana da gente retomar esses espaços. E ao mesmo tempo a gente trabalha junto desde que a gente é criança. Há muitos anos. Há muitos anos todos têm aqui histórias na Móvel. Temos também histórias da plateia com a Móvel, porque temos integrantes da Móvel que estão também assistindo. Então isso é bacana, assim. A Móvel, só fazendo um parênteses, tem, e acho que isso é uma característica que vem vindo ano após ano, assim, dos seus projetos, de ter projetos únicos não é o termo correto, mas assim, de ter projetos já consolidados e que aí eles se ramificam. Eles têm as suas, né, o desvio... É a nave-mãe. Isso, a nave-mãe, né, o desvio, a nave-mãe tem desvio de cena, desvio sinal, desvio in situ, tem vários desvios. O TOI, que é a parte infantil, o TOI tem... TOI dança para bebês, TOI segunda infância, TOI mundos TOI, TOI dança. Então a Móvel vem. Corpo em cena. TOI virá, aguardem, trarei as crianças que trazem muita coisa para nós. Isso, exato. O TOI é exatamente 2 desafios de, né, o desvio. Um espetáculo rua adulto com o TOI dança para bebês de 0 a 3 anos. Então, tem isso também de sair fora da caixa e como faz para, né? Então, acho que a Móvel vem trabalhando isso, assim, consolidando grandes projetos e o que eles podem ainda, né? Eles não se esgotam. Sempre a gente consegue achar novas possibilidades dentro, né? E sempre criar repertórios. Né? Isso, e a sustentabilidade, né? Dos projetos. A Jo comentou, daí só para concluir, então, essa ideia do caso desvio, que daí teve, então, o desvio sinal. Esse, hoje, a gente também, né, que a gente está circulando pelo Brasil, e esse ano a gente fez um novo desdobramento do desvio, que é o desvio in situ, que a gente, então, meio que hoje simulou um pouco do que tem sido a nossa investigação agora do desvio, que é um pouco dessa ideia de estar in situ, de estar se mimetizando um pouco nos lugares onde a gente tem frequentado. Então, ele aconteceu durante as nossas viagens do palco giratório. Então, a gente, em algumas cidades que a gente foi, a gente visitou espaços e tentou entender, mapear. Então, uma das ideias foi essa de cartografia, de um pouco de entender, mapear o que era aquele espaço, que memórias aquilo nos traz, que movimentos, então, a partir dessa vivência em cada lugar a gente pode tirar. Então, e daí um pouco o roteiro, digamos assim, do que a gente exerceu hoje aqui, nesse fora, né, pelo espaço, é um pouco desse desvio in situ que a gente tem experimentado agora nos últimos tempos.
É uma pesquisa nova, que é uma curiosidade nossa de como a gente penetra, né, na normalidade mesmo das pessoas, e a partir daí a gente vai criando e deixando, né, a arte entrar e se manifestar, mas através de uma conexão real e não assim, de uma... Da vivência do espaço. Chegando, Né? a gente quer se camuflar. Posso falar uma coisa? Posso? Claro. Assim, né, tudo começou aqui, ó. Tu estava na mesinha ali, né? E eu agi, e a Yolanda conversando, falando algo, não sei o que, não sei o que. E daqui a pouco eu olho e começou a mexer ali. Gurias, ela tá começando a se concentrar. Olha, ela tá começando a se concentrar em alongar. E a porta estava fechada atrás de mim, eu ouvia barulho, ela estava se preparando para entrar. Entende? Então, nós estávamos ali trabalhando. Ela está começando ela tá começando a pensar, não, se concentrar e alongar. Posso falar? E a outra coisa que me provocou muito, uma coisa que me provocou muito foi o olhar de vocês. E eu ficava olhando para vocês e vocês me estão olhando. Que daí eu pensava no olhar, pensava no desvio, e claro, como psicanalistas, né, tem uma passagem da poltrona para o divã, né, que sai o olhar, e os analisantes perguntam muito, tá, mas qual a diferença? Tá, mas qual a diferença? Eu passando para o divã, qual a diferença? Porque a gente convida, né, a gente não prescreve. E qual a diferença? E aí eu ficava me perguntando assim, para onde será que está olhando? Ok, mas eu? Para onde que eu estou olhando? A partir desse olhar, né? E aí eu voltava para vocês. Mas será que cria uma imagem na cabeça? Será que estão escutando? Né? Será que precisa criar uma imagem na cabeça para direcionar esse olhar? Né? E aí veio a coisa do desvio, que vocês começaram a falar. Só mais uma coisa, e aí eu estava assistindo aqui, e aí quando eu vi, minha cabeça estava assim. Não é a coisa do... Quando a gente vai botar o corpo em movimento, a gente vai na academia, né? A gente, estou fazendo a faxina na casa, eu danço, mas eu estou dançando, porque está tocando uma música, né? Não, e aqui eu estava olhando, e aí... Então, eu acho que para a gente interessa muito também saber um pouco do que vocês viveram hoje, porque nas pesquisas que a gente fez na rua, eram todas pessoas andarilhos, passantes, alguns comerciantes, que a gente estabelecia alguma relação, assim, por um pouco mais de tempo, mas a gente não teve essa oportunidade de conversar com as pessoas que viveram essa nossa experiência, que é muito nova para a gente também. A gente está descobrindo muitas coisas. Então, a gente faz a experiência da pesquisa, depois vai conversar, vai debater, vai, sabe, analisar tudo que está acontecendo, as nossas dificuldades também, né, com o processo. Então, se vocês quiserem falar, vai ser ótimo. Claro. Quando terminou o primeiro evento, eu perguntei onde vai ser a apresentação. Ele disse, não, é aqui mesmo. E aí, bom, então tem que reorganizar o espaço, supus, né? Tem que tirar a mesa, cadeira, sempre vai ter uma performance aqui. A gente foi lá, começou a abrir os livros e coisas, e daqui a pouco começou lá, né? Mas onde eu estava, começou a Essas pessoas estão surtando com conversando. Pensando já assim. Ele também começaram a ler os livros. Só um comentário. Depois que eu me dei conta que o espetáculo não era lá, aquilo era uma convocação para nos trazer para cá, na verdade. De fato, nós éramos onde agora estamos. A coisa do olhar me chamou muita atenção dessa menina aqui dela, assim, não gravei os nomes de vocês, mas a coisa do olhar, assim, é uma coisa que e eu, quando estava vendo aqui, daqui a pouco me deu um certo incômodo, disse, por que eu estou olhando para uma tela se eles estão sentados aqui? Eles estão aqui, tem que olhar o que eles estão dizendo, assim, eles estão aqui, a questão do ao vivo, né? Me sinto, eles estão aqui, porque a gente está acostumado a olhar, olhar.
embora seja lindo, né? A gente lembra a mesma coisa, conhece, comentou a coisa é porque filmado de cima, essa coisa de corpos em movimento correndo em linhas, mas se continuar correndo em linhas, vão se bater. Então tem a hora que tem os desvios. E só para fechar, o Écio também me estimulou, vai falando dos sinais de trânsito, que vocês falam todo tempo. Sempre me ocorre uma coisa assim, qual é a primeira, em relação ao trânsito, qual é a primeira coisa que nós ensinamos às nossas crianças? Né? Para atravessar uma rua, olhe para os dois lados. Né? Se a nossa frase parar aí, e se a criança só entender isso, ela tem que entender o que não é dito. Porque se ela olhar para os dois lados e atravessar a rua, talvez ela morra. Porque não basta olhar para os dois lados. Tem que olhar para os dois lados e saber o que fazer. Olhe para os dois lados. Olhe para a criança, é um perigo. Então, essa de fato, somos dominados por sinais. Sim. A mim sempre me chama muita atenção o amarelo piscante. Eu adoro o amarelo piscante. O amarelo piscante é aquele. Desacomoda, né? Tudo tem que ter uma opção. É as rótulas. Eu falei que tentaram fazer algumas rótulas que não deram certo, porque não encaro no trânsito. Parece que não assinou e não entendi, não. Tu para. Sim, não dá autonomia, né? Mas enfim. Um dos efeitos isso da miniaturização ali, eu tive a sensação de que vocês trouxeram espelhos. Muita cena, eu até uma contigo, Beto, assim, ficar na frente, tu até reproduzir um pouco, se tivesse. Eu vi é como se estivesse à frente do espelho. Eu tive essa exata sensação de espelho. Mas sabe que tu falou uma coisa que eu acho que para nós é instigante, que é perceber, disse que a cena já estava acontecendo quando elas estavam se movendo, né? Então, começou. Mas para nós começou muito antes. Para nós, as gurias já estavam em cena desde as 11. Vocês não chegou, né? Isso foi muito legal, porque a gente já combinou, porque a gente não se vê, eu não me visto assim, né? Pra gente disfarçada, né? Tipo, a gente se reuniu lá, a gente tava na esquina, tá, agora vamos entrar cada uma por si, ninguém se conhece. Então isso foi uma diversão, assim, só um parênteses. Foi muito legal organizar. A gente tem tentado ampliar cada vez mais esse tempo de entrada, né? Até que a gente quer demorar mais, a gente está achando estratégias para demorar mais tempo para que as pessoas percebam que começou. Sim. E isso para nós tem sido importante. Como é que a gente atua para alargar esse tempo de não reconhecimento que está acontecendo um evento coreográfico, uma performance. Isso para nós tem sido importante. Especialmente como uma ideia de entrada, né? Como é que a gente vai, então, se conectar com esses lugares que a gente está indo, com o movimento dessas pessoas que vão ser importantes para a gente, que vão nos dar material de movimento para a gente, de alguma maneira, utilizar como elemento coreográfico, mas como é que a gente se conecta com essas pessoas não chutando a porta para entrar nesse lugar. Porque, de algum jeito, o desvio sinal que a gente faz na faixa de pedestre e também outras performances urbanas que a gente faz, a gente tem um pouco essa característica no evento, na performance, que é chegando, assim, né, no palco, os corpos, os bailarinos, uma caixa de luz, som. E a gente queria ir para um outro lugar para chegar um pouco mais suave nos lugares. Um pouco a forma de entrada nesse lugar ser um pouco mais sutil. Até como uma forma de respeito ao lugar que a gente está indo. Porque é o primeiro... Acho que não, foi o segundo, né?
O segundo incito que a gente fez foi muito violento nesse sentido. São Luís. Em São Luís. A gente estava numa Terminal de ônibus, um lugar com as suas próprias características, sua própria dinâmica, com as suas próprias pessoas, seus jeitos, seus comportamentos. E eu pensava, como que a gente vai entrar nisso? A gente não pode entrar de fora para dentro, né? Assim, dizendo, agora estamos aqui, nos olhem. Tem uma outra forma de se relacionar com isso. E a gente também não sabe muito qual é, mas a gente está tentando um pouco por esse... E pensar na mistura é possível? Isso que a gente Como tem assim? tentado fazer. A gente quer se camuflar de alguma forma. A gente foi identificando isso nos processos, né? A gente primeiro testou em São Paulo, numa rua com menos transeuntes, então a gente ficou um pouco mais nessa investigação da cartografia e de movimentos repetitivos de caminhada, de deslocamento, fazer a cartografia e seguir a rota. E aí essa foi a nossa primeira pesquisa, foi bem legal, geraram vários resultados que a gente discutiu. E aí esse segundo lugar foi completamente diferente. Era um terminal de ônibus em São Luís do Maranhão, bem povoado, eram 3 faixas dos ônibus passavam, um lugar fechado, onde as pessoas estavam constantemente chegando e saindo, esperando, mas tinha um outro fluxo, um outro comportamento, né? Então já foi outra coisa. E aí porque surgiu esse eu acho que a gente entrar está mais tentando... suave, né? Como que eu posso, para me conectar com esse lugar e com essas pessoas, me comportar em termos de movimento como essas pessoas, né? O movimento como uma conexão, né? Então, se eu começo a me comportar um pouco do jeito que a pessoa tá do meu lado, se eu começo a tentar entender a dinâmica de movimento daquelas pessoas daquele lugar, talvez eu possa abrir uma porta para realmente entrar naquele lugar, né? E menos um comportamento colonizador, né? De vir de fora e deixa eu ocupar aqui esse lugar agora com a minha dança, com o meu movimento e me olhem. Né? Foi um pouco que a gente fez, né? A gente chegou É só uma observação que eu estava falando ali. E aí eu lembrei daquela cena que tem ali no curta, que tu fala assim, que vocês estão conversando, que ele fala assim, a questão do corpo dançante. Eu ainda acho que o corpo ainda está muito dançante. Uma coisa que tu fala assim, eu acho que é isso mesmo que eu falo, é destituir dessa coisa da dança, observar mais o que está acontecendo em volta, né? Vocês estão lá na cidade, são 3 dias, mas é observar o tempo todo a qualquer coisa, né? Para poder se colocar na forma. Essa tem sido muito a tônica desse desvio agora que a gente tem feito, né? Como a gente fala ali no vídeo, Esse momento, né? Desvio. A gente ia fazer retomar o desvio cena, né? Esse ano. Com a função das enchentes, tudo mudou. A gente não sabia se a gente ia ter pauta em teatro, se a gente ia poder retomar. Os nossos ensaios foram interrompidos, enfim. Mas desde antes mesmo do processo do desvio, que já tinha essa característica meio de desvio de cena, a gente já estava se perguntando isso, assim, que movimento é esse? Que corpos são esses? E já estava nos interessando um pouco essa provocação muito, acho que o Diego trazia bastante isso bem vivo, assim, né? De que outros movimentos, que outra movimentação é essa? Que não sejam esses corpos que a gente identifica como bailarinos, né? E tem uma coisa que quando a gente olha e tu vê assim, tá, isso é bailarino. Aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu uma coisa engraçada que quando a gente estava em São Paulo fazendo daí o desvio in situ, uma hora vinha vindo uma moça assim caminhando na rua em que a gente estava investigando e o Diego olhou, ela é bailarina. Porque tem um jeito de caminhar, de se portar na cidade às vezes que já denota, sabe? Tem uma estrutura, sabe? Um jeito, um andeor, não sei o quê, uma vestimenta e a gente... Às vezes também. E a gente... E daí essa inquietação... E daí um pouco vem essa inquietação, assim, né? Será que a gente tem como se despir disso? Sim, disciplinar. Sim, disciplinar. Eu acho que a Ângela falou da disciplina. Também. Isso mesmo.
Tem aquela. Disciplinares. Pessoal, vocês que estão no Zoom, estão nos ouvindo? Tem alguém no chat ali, eu vou olhar ali. Ela quer falar, eu acho. Ela já vai falar. Posso? Tá, claro, claro. Vou perguntar agora. Sabe que eu queria compartilhar que uma das coisas que mais sempre me instigou por muito tempo, assim, quando eu assisto artistas que tocam com o corpo, é não ter vergonha. Eu sempre me perguntei desde pequena, acho que tem essa sutileza do olhar, né? Não ter vergonha de olhar e nem ser olhado. E talvez tenha a ver com esse jeito que a gente identifica os artistas, né? E eu acho que isso não é qualquer coisa, talvez seja até uma construção para cada um de vocês, assim como eu aproximo isso com a experiência psicanalítica, o quanto se demora numa análise para desmontar as neuroses de cada um, justamente para não ter vergonha de ser o que é, de olhar e ser olhada, de falar. Então, é muito bonito isso. Daí eu senti isso forte hoje aqui, porque os colegas falaram da questão do olhar, então eu acho que isso é um elemento muito significativo. Valesca. E é elemento, né? Para nós é elemento. Coordenando aqui o Eu quero parabenizar todos os bailarinos que eu pude adotar no comigo, são muito meus amigos, principalmente a Jussara. Nós somos colegas de tempo de serviço e sabemos os sofrimentos, os prazeres, as investigações e esse ambiente aqui. Todo o meu prazer estar aqui para fazer parte dessa comemoração que eu acho que é importantíssima. O Rio Grande do Sul tem o Porto Alegre tem um conceito de esquecimento dos trabalhadores da cultura, da arte. A gente não pode deixar que isso aconteça. Só pode fazer isso se houver um coletivo que grite por isso. Eu vou pedir licença para compartilhar um trabalho que eu faço que é muito análogo à escravidão, não. É muito análogo ao trabalho que vocês fazem, que é a dança na sua casa. E eu tenho que falar sobre um fato que aconteceu comigo, para vocês verem como essas coisas, elas dão uma experiência, uma surpresa e proporcionam exercícios nossos corpos, absolutamente inesperados. Esse trabalho, a dança na sua casa, é o seguinte: o bailarino vai na casa da pessoa, primeiro a pessoa se inscreve para dizer, eu quero a dança na minha casa. Aí se inscreveu, tudo bem, o bailarino vai lá e diz. Aí ela tem que abrir o território dela. Nada pode ser proibido dentro da casa. Estou contando isso para depois chegar no fado. E aí o bailarino chega e diz assim, eu quero, acho que a Joana disse isso, né? Aí eu quero dançar no banheiro. Então tá. Então ela entra na casa, olha e diz, olha, eu quero no banheiro. A pessoa tem o direito de dizer não dance aqui, mas ele também pode dizer, ok. Aí essa pessoa faz uma pequena plateia, o bailarino vai com a sua caixinha de som, dança no banheiro. Por que ela dançou? Porque aquele banheiro me instigou a fazer isso. Me instigou a dançar. A forma, o espaço, as histórias de um banheiro, né? Dela, não sabe a história do dono da casa. Aí dança ali, né? E depois se reúne essa pequena plateia com o dono da casa e se troca. Por que tu escolheu o banheiro? Eu escolhi o banheiro por isso. O que significa o banheiro para ti dentro dessa casa, no teu território? O banheiro é legal, porque eu dava banho nas crianças, enfim. Mil histórias acontecem nessa troca de espaços cênicos. Esse trabalho foi para a Bélgica, eu fiz um trabalho lá e as pessoas se inscreveram para fazer. E tinha uma casa que dizia, vou dançar, não vai dançar, vai dançar, não vai dançar. A gente falou que vai dançar, né? Vai dançar, não vai dançar. Em determinado momento chegou a notícia dizendo que a dona da casa estava nos últimos dias de vida, mas que ela não queria tirar a inscrição dela.
Ela queria que nos últimos dias de vida a casa dela tivesse a dança. Nós entramos, Fabiano Severo foi que fez a performance. Nós entramos, tinha uma cama de hospital, ela estava deitada. Em cima, nós escolhemos a sala, tinha uma mesinha, a Fabiane já sabia que isso acontecia, levou uma rosa, ela dançou em cima da rosa, e depois nós fomos para o pátio onde tinha uma festinha, para receber. Porque para ela era uma festa. Eu só contei isso para saber que essa dança na sua casa foi a trabalho de lugares, inclusive foi para a zona rural de Alegrete. As pessoas abrem suas casinhas em zona rural, e aí o bailarino vivencia isso. Às vezes não tem lugar para dançar, a gente dança no pátio, não tem lugar. Depois, se tem essa troca, o que é caro? Quero dizer para vocês, esse trabalho eu faço há bastante tempo, e que eu descobri nesse trabalho, que a partir do momento que a dança entra e ocupa um lugar no território da casa, ela deixa um patrimônio para si. Todas as pessoas, ao olharem para a casa, do banheiro, para a sala de estar, para cima da cama de casal que foi feito isso, ele passa a ter um outro patrimônio. As pessoas, isso adere a uma situação de vivência da casa e patrimônio da casa. Então, parabéns, vocês estão começando a fazer isso dentro dos lugares. Isso é delicioso, isso é, vamos dizer, uma sensação de quebra de parede mesmo, de quarta parede, e isso é sensacional. Nós duas, eu e a Jussara, não trabalhamos exatamente igual, mas somos muito colegas, somos muito amigas, e eu acho que isso assim, refletiu as nossas sensibilidades em relação à dança contemporânea. Olha, 4 e 5, surto, o teatro está obrigada. É incrível essa ideia, né? Essa ideia justamente de poder entrar na vida ou no lugar, geneticamente, né? Vocês falaram sobre isso. Como primeiro conhecer os movimentos, sentir o lugar, entrar na intimidade. Isso tem algo muito diferente do que apresentar um espetáculo, né? Quer dizer, tem exatamente o contrário. Quer dizer, tem alguma coisa ali que o artista ele quer saber da plateia, né? Ele quer saber de quem está olhando ele. Ele quer saber e, ao mesmo tempo, quer se comunicar com isso. Então, é interessante porque é bem isso, né, o que vocês estavam discutindo no vídeo. A dança não se faz não é só com o corpo. A dança tem algo aí que tem a ver com a fala. É como se fosse conversar com a pessoa. Isso que tu estava contando, da tua experiência, eu fiquei pensando assim, bom, para o poeta, para o escritor, poderia-se fazer um ensaio sobre o banheiro. Me conta um pouco das memórias. Eu vou escrever um ensaio, uma poesia sobre o banheiro. E ali não, ali se faz o quê? Se faz uma escritura com o corpo, né? Com o corpo, é algo que se oferece para aquela memória, aquela história, né? É quase como uma tradução, a tradução através do corpo, daquilo que se sente ali, daquilo que se escuta ali. Então, tem algo dessa comunicação que eu acho extremamente importante. Não é por nada que eu acredito que ela está nascendo, está potencializando nesse momento, no momento das telas. Né? No momento em que as telas na nossa vida ocupam ou tendem a querer substituir, né? Porque as telas podem agregar uma série de coisas, mas elas não podem substituir. Sim. Entendendo essa ideia de tela, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês,
invocando essa imagem do patrimônio, há uma leitura da cidade, né? Inclusive tem ali você falou aí da questão da enchente. Eu fico imaginando, né, que dançar na rua, de alguma maneira, também é ler a cidade em que se está dançando. E uma coisa que me toca, assim, pensando, bom, que cidade é essa, né, Porto Alegre? Assim, os lugares que você escolhe, o que isso pode dizer, né, da cidade que a gente habita, da cidade que a gente gostaria de habitar. E aí eu fiquei pensando algo, até voltando ao início, quando foi Sinais na Pista, como tirar esse excesso de sinais. O excesso de sinais. Uma cidade muito sinalizada. E aí me veio isso, a questão da tela, foi uma coisa que me incomoda muito, imagino que a muitos de vocês, e a gente é meio passivo, assim, digamos, em termos de população. Os luminosos publicitários que tomaram conta da cidade, em tudo que é esquina, não tem mais direito ao escuro, não tem mais direito à privacidade na tua casa. Tem uma rua ali na Florencio, no Cerco 24, tem um painel do tamanho do edifício. Eu sempre fico imaginando como que as pessoas... Imaginei uma performance de vocês na frente. Mas como que as pessoas que estão ali naquele prédio não se revoltaram, porque isso eles não podem mais ter à noite, que é um luminoso. Então, isso eu fiquei pensando, né, a importância também desse trabalho através da dança, que é uma leitura também dessa cidade que a gente, enfim, não quer, quer dizer, como retirar esses sinais que nos atrapalham, que nos impõem, consuma isso, porque é muita publicidade, né? Só aqui na frente eu moro na frente da Santa Casa, né? E tem um luminoso, as pessoas que estão nos quartos ali, tem um luminoso ali de noite, que a primeira vez que eu me dei conta, eu mas olha, iluminado Santa Casa. Estava colocado, dando cor, aí eu olhei, era do luminoso, assim, gente, as pessoas nos quartos ali, imagina. Que absurdo, botar um luminoso na frente do hospital. Eu pensei em trabalho de você nessa dimensão crítica, né? O quanto que o trabalho... Já deu a entender ali, eu acho que no filme já dá uma ideia. Vocês falam ali um pouco naquele muro, os lugares fechados, né? Tinha aquele lugar de dança que eu não conhecia. Não é centro cenotécnico, não voluntários da pátria. Fechado, né? Quer dizer, eu acho que o fato de mostrar isso e fazer algo ali é mostrar, olha que cidade é essa. Centro cenotécnico, usina do gasômetro. Essa é a emoção, a gente não acessa a usina do gasômetro. Era onde fazia o cenário de vários peças. Tem alguns elementos que eu acho interessantes de pontuar nesse sentido, que é quando a gente vai fazer a sinaleira em diferentes cidades, em diferentes lugares, né, da cidade, assim, a gente percebe, primeiro, o tipo de movimento das pessoas ao atravessar a faixa, né? Tem muita diferença de você pegar, por exemplo, num lugar um pouco mais central, as pessoas têm um padrão de movimento muito mais acelerado, muito mais nervoso, né? Muito mais impessoal e com foco super direto, né? Então não tem esse olhar para o lado, tem um olhar reto para frente, duro, decidido e objetivo, né? E a gente lida com isso. Em outras situações está mais na periferia, né? Está mais distante do centro, ou está também tem a ver com o tempo da sinaleira, mas enfim, tem um corpo um pouco mais calmo, um pouco mais poroso e aberto para a performance, né? Então isso é bastante perceptível. O tempo da sinaleira é algo que diz muito sobre a cidade também. Né? Geralmente a gente... Quanto ela prioriza carros ou pedestres? Geralmente ela prioriza muito carros, né? É um dado óbvio, mas a gente precisa de 2024 ainda dizer o óbvio. Né? Quanto prioriza carros e os pedestres ficam com um tempinho desse tamanho. Então isso aparece na performance. Porque o tempo que os bailarinos têm para fazer o improviso é o tempo que está aberto para o pedestre. Então às vezes são 10 segundos. Né? Isso é um dado, né? E aí fica às vezes 1 minuto e meio para cá. E como é que as pessoas reagem? Deve ser um filme. Tem muito a ver com esse lugar da atividade, a hora que você faz, né? Tem duas cidades que eu gosto muito, claro, tem várias, mas duas que eu gosto muito de fazer esse contraponto, que é Londrina e Joinville.
Londrina, inclusive a gente já voltou, né? Londrina, o desvio foi mais de uma vez. Era no centro, Londrina? Aquele lá, o primeiro, eu acho que era central, né? o de vermelho, né? Isso. Mas apesar de ser central, e aí tem a coisa que o Diego fala da questão da dinâmica da cidade e tudo mais, as pessoas extremamente receptivas, as pessoas parando, né? Vamos imaginar um lugar central, prédios empresariais, e as pessoas parando, porque aí, claro, diferente do in-situ, o desvio sinal é uma coisa, caixa de som, as pessoas sabem que a gente vai estar ali, o Diego é o nosso mestre de cerimônia, então ele anuncia que vai ter uma performance, e ele põe músicas antes de iniciar. E as pessoas, a gente vê as pessoas na janela, dançando, as pessoas extremamente receptivas. A sinaleira para o pedestre com tempo mais estendido. Bom, no final eu saí em cima de uma moto, dando tchau para as pessoas na moto. Então, assim, as pessoas... foi a primeira vez que eu estava lá depois das caronas. Eu subo. Eu digo, vai, só não me leva. Então, assim... As pessoas vindo também, as pessoas parando o seu... Bom, estou indo para algum lugar, eu tenho compromisso, as pessoas parando o seu tempo, respirando. E eu gosto de desvio que é isso. As pessoas, a gente consegue dar um tempo de respiro para as pessoas. Mesmo que eu tenha eu vou parar. Eu vou ver o que tá, eu vou só olhar. Mas tanto é que tem gente que faz isso. Olha uma vez, olha... e aí resolve parar de fato e assistir. Outros não, faz... E a diferença de Joinville, que é a cidade da dança, onde a gente faz uma sinaleira atrás do centro de eventos do Festival de Dança de Joinville, e onde nós quase somos atropelados. Tanto é que tem duas fotos, tem uma da Anitta, que ela tá no chão e as motos passando do lado, e outra que eu tô de pé e os carros passando do meu lado. Porque bem do lado é tipo uma Ipiranga da vida, só que sem calçadas, então é carros. E aí tem uma escadaria e alguns alunos do Balé Bolshoi que pararam ali para assistir, porque olha, não é dança, então a gente vai assistir. E aí a gente diz, olha, né? A terra da dança. E os carros nesse sentido de, né? É a terra bonita. Enfim, tem outras, né? Mas, enfim, e aí esse contraponto, assim, de quase ser atropelados, assim, mesmo tendo tudo isso. O som não interessa, e outros lugares que a gente senta na faixa de segurança, o sinal já abriu para os carros param e nem buzinam. Meu Deus. Nem buzinam. Tentando dar uma forçada, né, assim, nesses limites também, né? Então, se a sinaleira, às vezes, o sinal para o pedestre é muito curto, a gente dá uma forçada nessa, né, a gente fica, né, a gente mantém, força para que os carros parem um pouco, assim, né, para que a gente possa fazer outra coisa aqui por alguns segundos, assim, isso às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas A Valesca, só um pouquinho, Valesca, depois tu sabe, eu pedi licença de novo para ele, para colaborar ou para chatear você. É o seguinte, eu vou fazer um recorte social agora. Essas intervenções urbanas, eu faço bastante tempo também. Fiz as 4 estações de movimento, a primavera era feita na rua. Nós tivemos 2 experiências. E aí eu acho que é importante a observação, depois que a gente fez, é o seguinte, nós fizemos na Redenção, nós fizemos no outono. Foi naquela casa, aí depois veio a igreja. Isso, no outono. Fizemos na Redenção, fizemos no parque, aquele parque. Parcão. Gente, a Redenção, as pessoas iam se afastando, e observavam. No Parcão, as pessoas tomando mate e os bailarinos passando por cima. As pessoas não olhavam. Então é um pouco de recorte social, porque o público do Parcão está acostumado a ver dança no teatro. Pagando ingresso caro, muito caro. Ali que eles vêm. Dança também não é muito importante, né? E o público da federação que está acostumado com essa fruição que tem de coisas de
cultura, na redenção, já começa a se afastar, não por se afastar, mas afastar-se para entendeu? Então, tem recortes sociais que a gente tem que, e que tem que analisar isso aí, depois a gente tem que fazer essa análise também, assim como eu, lá em Havana, eu vi uma fila enorme de pessoas para assistir uma fila, perguntei que fila era aquela, se era para o sorvete que custava não sei o nome, hã? Desse aí. Eu disse, não, isso aí é para Picolé. Então, essa coisa de Joinville, cidade da dança, Joinville, cidade da dança, que se paga para dançar, que se paga para tudo, né? Então, esses recortes sociais, eu acho muito importante a gente fazer, porque a gente pode colaborar com isso, né? Com certeza. Chamar atenção disso. É isso que eu queria falar. Com certeza, eu ia comentar sobre isso quando a Jo falou. Eu acho que tem características que às vezes são da cidade, tem comportamentos que são bem da cidade, mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que a gente já fez em vários lugares, né? No próprio princípio do desvio lá em 2012, a gente fez justamente em 3 pontos da cidade muito distintos, a gente vê que também tem comportamentos diferentes dentro da própria cidade. Então, e daí tem a ver, eu acho que tem a ver com um recorte social, tem a ver com um recorte racial, tem a ver com um recorte, com vários recortes, se a gente parar para analisar, né? Falou de... Eu fiquei pensando muito nessa questão, já estava pensando antes de você falar, e daí, enfim, ficou na minha cabeça a questão da velocidade dos corpos, né? E o pai tinha comentado antes daquela cena ali de vocês andando nas linhas e tendo que se desviar para não ter esse choque. Mas que, bom, se os corpos estão andando numa velocidade muito alta, em direção ao outro, pode ter um atropelamento, né? Mas se a gente propõe uma outra velocidade, pode ter um abraço ou um beijo, que foram outras cenas que a gente viu aqui também, né? E eu fiquei pensando que quando começou, então, ou como a gente teve a ideia de ter observado que tinha começado algo, o primeiro impacto, que talvez seja de um tempo corrido, foi de, meu Deus, eu estou atrapalhando, começou, eu vou, tipo, eu vou, sabe, cuidar a minha posição aqui, recuar, e daí parece que vocês vão fazendo uma convocação para nos dizer, vocês também estão nessa cena, né? Repensem como estão os seus corpos, porque tem essa questão da mimetização, né? Da postura, dos gestos, dos movimentos, e eu achei muito interessante, isso é uma coisa que sempre me pega muito, como na vida adulta, então, a gente tem esse endurecimento dos gestos, né? Que é de uma mimetização de uma postura humana, civilizada, com um determinado comportamento. E me pareceu, assim, não sei se vocês pensaram sobre isso ou inconscientemente, talvez, que a movimentação de vocês foi uma transição meio o contrário do que a gente faz da infância para a vida adulta, que foi de uma lentificação do movimento, e me parece que na infância a gente também tem uma mimetização, mas que é de outros corpos que não humanos, que é uma mimetização dos pássaros, do vento, da água, que são outras formas de ocupar o espaço também. E eu acho que é algo que tem feito muita falta a gente pensar sobre. E talvez, enfim, agora a gente voltando o nosso olhar mais para os povos originários aqui do Brasil e de outros lugares, né? Talvez a gente possa se atentar mais a isso, assim. E eu me senti muito convocada a ocupar a Apoa de uma outra forma. Vamos ocupar a Apoa! Ocupa a Apoa! Eu não sei o nome dela, acho que ela já saiu. Cabelo azul, não sei o nome também. Então, porque quando eu comecei a interferir, eu estava ali em volta dos livros. Eu realmente estava lendo. Eu estava, e aí, quando eu sei para fazer chão, eu disse assim, eu queria ler um livro assim que nem tu. Eu disse, então,
É possível, eu tava eu realmente estava tentando te ler o livro. É um pouco isso, eu achei tua fala fantástica, porque eu busco para mim, a minha pesquisa particular é encontrar o prazer. Sim. E formas diferentes de fazer o cotidiano mesmo no movimento. Me divertir a partir da minha rotina, porque a rotina já é puxada, a gente tem um monte de coisa para fazer física mesmo, com o corpo. Com 2 filhos, então, e dando aula, se mexendo, é dinâmico. Então, como fazer isso de forma divertida? Então, para mim, a minha pesquisa dentro dessa infiltração é infiltrar através de um gesto, de uma atitude, de uma tarefa. Ler um livro, olhar livros. E a partir daí eu fui brincando, né, com o meu corpo e realmente me divertindo, claro, expandindo essa diversão que ela se torna até cênica. Claro. Chapelle. Então, meu nome é Chapelle. Eu queria compartilhar com vocês, quando a Valéria começa a falar, tem jogo poder questionar de quem é o protagonismo. Quando começa o de um e o de outro, e o quanto a gente precisa parar e ceder lugar para o outro, caso contrário. E achei muito curioso quando tu diz que a expectativa de que consigam aumentar o tempo, e é muito curioso, porque a gente tem conseguido ficar muito apagados, as pessoas andam todos muito apagados, porque a minha percepção é de que as pessoas nos espaços públicos andam por demais em si mesmadas, né? Por conta, enfim, está todo mundo muito buscando estar em algum outro universo, as pessoas não elas Eles não estão se contas, tocam, eles ali horas e às vezes eles estão contas. esse em si mesmamento. Então, pensei no protagonismo, eu lembrei de que os pássaros têm cantado às 3h30 da manhã, para poderem se escutar. Então, isso, né, é desafiador, é lindo, é desafiador em vários aspectos, é o excesso de luz, enfim, o nosso sono alterado durante os dias, com os barulhos, os sons da cidade, claro, todo direito a eles, mas tem um esforço nosso também, às vezes, a gente tá bem, querido, vai lá, aproveita, é o teu momento. É o teu momento, eu entendo. Eu entendo. E, enfim, pensei sobre isso e quero aproveitar, a Ângela precisou sair e me deixou na incumbência de agradecer a você, Edson, você, Ângela, e parabéns pela insistência, persistência, coragem de vocês de ter sustentado durante tanto tempo esse desvio, né? Esse furo, enfim, que foi sustentar o seminário, Ângela, tá bem? Obrigada. Com culpa boa. Todo esse movimento, assim, a gente acha muito interessante também no sentido político mesmo, da questão artística, né? Como é que essas performances que desafiam um pouco, que colocam um pouco essas fronteiras, ou que tentam expandir um pouco esses limites do que é ou não performance, do que é ou não dança, de como também isso é importante politicamente para o próprio setor, né, da dança, para a gente consolidar funções, né, que às vezes não são vistas, para a gente consolidar uma cadeia produtiva que é feita de um monte de gente que não só o bailarino, né, não só daquele corpo treinado que a gente vê em cena, tem um monte de uma galera trabalhando ao redor para que um espetáculo aconteça. Né? Isso às vezes não é visto, então a gente também está tentando dar essa visibilidade para outras formas, para outras pessoas que atuam nessas cadeias, enfim. Ao mesmo tempo que nos demanda outros treinamentos, outras formas de entender como é que a gente vai se preparar para uma performance. Por exemplo, hoje a gente não fez, né? Isso eu vou trazer como dado para nós internamente, a gente não fez aquecimento tradicional corporal. Isso eu acho muito importante pontuar para o nosso processo. Claro. Né? Porque geralmente a gente gente vai para a sala de ensaio, né? Tá, daí todo mundo já se tem no chão, já vai, já puxa, não sei o quê. Hoje não, então eu acho, e é isso, não, outras formas de dançar demandam outras formas de se preparar para dançar. Né? E isso eu acho muito legal. A preparação de vocês foi
O aquecimento foi psíquico, é ou não é? Primeiro, que roupa vão botar, né? Para poder ficar imiscuído no meio dos psicanalistas e ninguém perder. Ninguém bailarina. Olha, a gente estava pesquisando até as linhas. Bota na Wikipédia linhas de psicanálise. Quando eu cheguei, eu pareço uma psicanalista. Fantasiaram, né? Aí eu não vou. A gente ficou lendo na esquina assim, linha. Coisa. Não entendeu nada. Sim, a gente se encontrou nesse tempo. Eu já estava no TI, por outro lado, eu estava aqui no TI. Só fazendo uma ligação que vocês fizeram, que eu acho que de todo esse processo, para mim, particularmente, é o mais desafiador. Se despir também trouxe, né, a questão do se despido, né, que em terapia, na psicanálise, a gente, né, paciente, sentando de banco, na controle, enfim, a gente, né, mas a gente também, principalmente nesse processo do ensino, como se despir, porque o bailarino tem que ser proativo, ele tem que tomar iniciativa, ele tem que falar com aquele corpo, só que é isso do protagonismo, não somos nós, no primeiro momento, né? Então, como também se despir e se armar de todo esse corpo de 20, 30 anos de balé clássico, né? Para parecer o mais normal possível, né? E poder olhar para o outro, né? Dar espaço para o outro ser protagonista nesse momento, nessa comunicação, nesse diálogo, né? Que não necessariamente é um diálogo, né? Na fala, mas, né? Como deixar que ele seja protagonista para ir, bom, tá? Então... E desconstruir ver vocês nessa performance aqui dentro, e aí quebrar alguns estereótipos e algum comportamento. Quando a colega saiu agora. Mas foi muito bom isso. Eu percebi que ela começou a ocupar a mesa. E eu disse, ela tá bem? Bom, se trata de alguém de fora do meio, mas eu estava de ou ela fez forma. Eu fiz um pouco de água, ela aceitou. Uma colega olhou meio estranho também. Foi maravilhoso. Só. Perguntou? Mesmo ali no trabalho, precisa de algo mais mesmo. É de verdade ou não é de verdade? Que verdade é essa? É isso. É isso. E a gente tem um olhar para as pessoas que a gente não frequenta, mas tem, né? Claro. Se tem alguém que pode estar passando mal, mas não, e para nós, esse é de verdade, não é de verdade? É também, em essência, a pergunta da arte. Exato. A gente chega ali, então, chegamos, né? Se é de verdade, não é de verdade. Assim, isso é muito válido. Acontecendo ali, né? E aí, quando a gente percebeu que estava assim, Ó, chegou o assunto. Chegou o assunto, senta aqui. Tem mesmo. E aí, entre os atendimentos, né? Por trás dos bastidores do consultório. Um tapetinho de yoga, alongamento, muito tempo sentado, e aí todo mundo foi soltando e contando o que faz no seu próprio consultório nesse cenário. Que é um cenário. Que outras coisas a gente precisa lançar mão e se desconstruir, se desmontar para voltar a ocupar um outro lugar. Porque é isso, né? Todos transformamos. Tem linguagem que inclusive usar no vídeo, dormir para sonhar, se cobrir de palavras, é lindíssimo. Foi muito bonito. E aí me ajudem a lembrar que o poeta é um fingidor que finge tão completamente
Já até que a dor do bebê. Exato, né? Então, isso, assim, Mas eu vou fazer um parênteses, porque agora me veio uma. Porque eu sou. Ainda assim. Mas eu também sou professora de educação física e sou psicopedagoga, especialista em psicanálise. E por algum tempo eu digo que aí eu, né, aquelas coisas, né? A gente tem que se formar, trabalhar. E aí eu colocava lá no currículo, e aí sim, sempre botei até terapeuta dizer não, né? Eu lá, eu botava, e aí chegava nos locais, nas escolas principalmente, porque eu falo, né, criança. Ah, tá. Ah, você trabalha com dança, você trabalha... E sempre vinha, dança. E eu chego, eu digo, não aguento mais, eu não quero mais dança. Tá. Gente, pai, eu sei, uma clínica. É isso da gente. E aí, eu conhece, sabe que eu sou, né? Ah, fala. Exatamente. E aí, depois de um tempo, eu tô. Não, mas é engraçado que aí eu comecei assim, gente, eu tô achando que tu não terapeuta. Porque aí, né, essa coisa do. Não, a gente não pode, né? Tem que manter, e a ética, e aí essa coisa da postura, né, de não sou eu. Mas é isso, assim, até isso da gente construir esses terapeutas são. Assim. Não quer calar. Deixa eu te ver. Mas é carnaval. Mas como é difícil a gente desconstruir e, né, e se encontrar e se aceitar. Tá? Mas quando isso acontece, mas ok, hoje meu currículo consta. Uma coisa que não aconteceu ainda, que eu fico imaginando quando que vai acontecer, ou quais estratégias que a gente pode montar também para que isso aconteça, que na medida que a pessoa vai percebendo que está sendo mimetizada, geralmente as pessoas se afastam, ou fogem disso, negam isso, né? Eu fico esperando o momento que a pessoa vai em direção a isso. Bom, se ele está me mimetizando, eu tenho um certo poder sobre o corpo daquela pessoa. O que posso eu fazer? Inventar para ela copiar. Para ela copiar, né? Assim, não chegamos exatamente nesse ponto, mas eu acho que é uma busca. Interessante. E talvez por tudo isso que foi falado, o protagonismo isso, da pessoa ainda não. Aí chegar num ponto em que a pessoa possa sentir protagonismo. Exato, de criar a coreografia para o bailarino e então reproduzindo isso. Mas eu acho que isso vai muito na relação anterior, né? Quando eu voltei a fazer contemporânea, aí a gente já se permite de uma outra forma também fazer coisas estranhas. Sim, Sempre parece uma dança treinada, tipo, Sim, agora a gente já tem descido. Agora, quando eu fui no meio ali, eu antes do dia, eu tava pensando em fazer. Eu pensei assim, não, vamos fazer assim, aí eu vou fazer, aí eu fui me retirar. Vocês colocaram, porque daí o psicanalista ele já pensa o que ele vai pensar a dança, não pode fazer. Tem que não só fazer. É muito Gente, podemos passar até a 6 horas da tarde conversando, porque esse assunto realmente é carnal, né? É crucial. Mas, enfim, eu agradecer a vocês muito, muito. Esse encontro foi algo muito importante para o Corpo em Cena, né? Nós vamos seguir estudando, nós temos um pequeno grupo que estuda psicanálise, né? Ali no seminário de Lacan, e está sempre tentando fazer essa leitura com as artes. E vamos seguir até dezembro, mas com convidados no ano que vem, tá? Então, já vou deixar vocês em alerta, e uma das convidadas, que ainda é só uma questão de marcar a data, é a Joana, que a Joana trabalha com o Tony, né? E toda a parte infantil do Movery. E, enfim, eu agradeço muito, vocês enriquecem a gente aqui,
E realmente só essa conversa já é uma conversa completamente diferente da conversa séria e teórica que normalmente a gente tem nessa sala. Né? Antes a gente ficou devendo o horário do desvio no dia 10. Ah, sim. Depois vocês podem seguir na Mover e Cia de Danca, né? No Instagram. E ali a gente vai divulgando, aí acompanha. Aí eu trouxe uns cartõezinhos. Isso, eu também tenho cartões. Que bom, quem tem corpo tem cartãozinho. Não fica lendo. Eu tenho, qualquer coisa eu tenho. E aí ali tem além das datas, A nossa programação. A programação dos projetos também, do próprio desfile, suas ramificações do TOI, suas ramificações da história da companhia também. QR Code leva direto para a nossa página do projeto que a gente está fazendo esse ano, que é o projeto Tech Lab, 35 anos, Mob Tech Lab. 3.5, né? Que daí é a comemoração dos 35 anos. Mas lá tem nosso perfil também no Instagram e tudo que a gente gosta. E daí a gente também queria muito agradecer em nome da Mover o convite da Ângela e de poder participar desse encontro que foi o Corpo em Cena. E foi, enfim, foi uma grande aventura para a gente. Uma grande descoberta, Uma eu acho grande assim. descoberta. Muito, muito obrigado. Imagina. Um bom fim de semana todo. Bom fim de semana.